Fala galerinha, tudo bem? Professor Agnês aqui do canal Aritmática Gabaritano. Galera, a nossa aula hoje é sobre raciocínio lógico matemático, o famoso RLM, certo? Dessa vez a gente vai trabalhar sobre negação de proposições. É o tema que iremos abordar. Fica ligado, tem muito detalhe interessante aí que você precisa saber. Não pule o vídeo no vídeo, não saia pulando questões. Siga passo a passo, nós iremos resolver com você aqui a parte, primeiramente, vamos falar a parte teórica, na sequência, resolução de 35 questões de raciocínio lógico e matemático, envolvendo somente proposições. E lembrando, são questões atualizadas, na maioria 2021, 22 e 23. Tranquilo? Vamos dar início? Negação de uma conjunção. Professor, como é que eu faço isso? Para mim fazer a negação de uma conjunção, galera, é muito simples, tá? Fica ligado aí, ó. Você nega a primeira parte, como se fosse a primeira frase. Você vai negar a segunda frase, a segunda parte. Vai trocar o i pelo u. Tranquilo? Então, nego a primeira, nego a segunda, troca-se o i pelo u. Isso é a negação da conjunção, certo? Parte 1. Professor, então imagina o seguinte, se eu digo assim, Ari é professor de matemática e Marta é estudante, se eu quisesse negar isso, eu diria o seguinte, Ari não é professor de matemática ou Marta não é estudante. Tranquilo? Professor, eu posso negar dessa forma aí que o senhor fez? Posso. Mas quem te garante que lá na prova o cara vai colocar, a banca vai colocar sempre desse mesmo jeito? Galera, se toma cuidado com a forma como você estuda. Porque senão daqui a pouco você está fazendo bobagem. Não existe só essa forma aqui, nós temos outra. Como é que seria a outra, professor? A gente vai manter, certo? A gente vai manter a primeira frase, tá aí, ó, mantida a primeira frase. Vamos negar a segunda frase, certo? Trocar i por condicional. Beleza? Então, são duas formas que nós temos para representar, para a gente representar a negação de uma conjunção. Viram só, galera? Dois formatos. Cuidado você concurseiro, para não chegar na prova fazendo aquela cantininha. Nega a primeira, nega a segunda, troca i pelo u. Sim, mas tem a outra. De repente o cara não coloca dessa forma aí vem e coloca a segunda forma, onde você mantém a primeira, nega a segunda, e troca o i por condicional. Beleza? Então, quando se tratar da negação de uma conjunção, nós temos duas maneiras de trabalhar isso. Tranquilo? Vamos começar aqui, galera, fazendo a resolução de questões, né? Resolução de questões sobre negação de proposições. Só que nessa primeira parte aí vou tratar apenas, tá? Apenas da negação de conjunções. Beleza? Primeira questão. Considere a afirmação. Qual que é a afirmação, professor? Ontem foi meu aniversário, certo? E não comi bolo. Ontem foi meu aniversário e, né? Olha só, e não comi bolo. Esse i, galera, é o que nós chamamos de conjunção. Como é que eu vou negar isso? Eu tenho que dizer o seguinte. Vamos lá, vamos olhar. Ontem foi meu aniversário. Eu tenho que colocar ontem não foi meu aniversário. Essa primeira aqui, essa letra D aqui eu já posso tirar. Certo? Porque ele disse a mesma coisa. Ontem foi meu aniversário. Então eu tenho que procurar as frases onde diz o seguinte. Ontem não foi meu aniversário. Então a letra C está dizendo o seguinte. Ontem não foi meu aniversário. Tranquilo? Ou não comi bolo. A gente lá está dizendo que não comi bolo. Eu tenho que dizer que comi bolo. Então, essa aqui também eu não posso colocar ela, porque ele terminou repetindo a segunda parte do mesmo jeito. Você lembra que eu disse para você que eu tenho de fazer o seguinte, eu nego a primeira parte, nego a segunda parte, troca o i pelo ou. Então, nessa letra C, eu coloquei assim, ó, ontem não foi meu aniversário. Tudo bem, neguei a primeira parte. A segunda parte não foi negada, porque lá diz não comi bolo. Então, vamos para a letra D. Ontem não foi meu aniversário. Até aqui tudo perfeito. Eu vou trocar o i por quem? Pelo u. Qual é o contrário de dizer não comi bolo? É comi bolo. Então a resposta é exatamente essa aqui, galera.
letra D de dado, beleza? Ontem não foi meu aniversário, certo? Ou, lá está dizendo não comi bolo, eu tenho que dizer o quê? Comi bolo, que é exatamente a negativa da primeira parte. Então, nossa resposta aí, galera, ó, foi letra D de Deus. Tranquilo? É a segunda questão. A negação lógica da proposição Ana é engenheira, a frase é essa aqui, ó. Ana é engenheira, Sofia é médica. Certo? Gente, só que bem aqui no meio eu tenho um E. Eu tenho que trocar esse E por quem? Por O. Eu tenho que negar as duas partes. Vamos olhar primeiro aqui, letra A. Ana não é engenheira. Neguei a primeira parte? Ok. Sofia não é médica. Negou a segunda parte? Tranquilo. Trocamos quem? O I pelo O. E tá certo aqui, professor? 100%. Então, resposta aí, galera, ó, letra A. Questãozinha bem fácil, bem tranquila para a gente resolver. Ok? Galera, lendo a terceira questão, vamos olhar a terceira questão para ver se bate com o que a gente está estudando aqui, certo? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, na 3. Assinale a alternativa que contém a negação da proposição composta. O amador, o amor, aliás, deixa eu só circular isso aqui para nós, tá? O amor machuca as pessoas e o perdão não é fácil. Gente, mais uma vez eu tenho ele aqui, ó. Certo? Eu vou até deixar ele destacado aqui para nós, tá? O Ezinho, ó. Tá aí, ó. Tranquilo? Vamos voltar. O amor machuca as pessoas e o perdão não é fácil. Eu tenho que inverter a primeira, a segunda, trocar o I pelo U. Então, essa primeira aqui, letra A, já não pode ser. Por quê? Porque aqui tem I também. Tá? Aqui tem o I. Não pode ser I também, tem que trocar por U. Vou ler a letra C. O amor machuca as pessoas e o perdão é fácil. Gente, outra aqui está errada. Por quê? Não trocou o I pelo U. Nem a primeira parte também foi negada. A segunda parte foi negada, mas a primeira não foi. E não foi trocado o I pelo O e deveria ter sido trocado. Você pode observar que está do mesmo jeito. Certo? Letra D. Se o amor machuca as pessoas, consequentemente, o perdão é fácil. Galera, primeiramente você vai observar que a primeira parte ela foi mantida. O amor machuca as pessoas. Certo? Se o amor machuca as pessoas, consequentemente, isso aqui é a mesma coisa que então, tá? Você pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que então, o perdão é fácil. Nenhuma das alternativas anteriores. Eu não olhei ainda a letra C, né? Se o amor machuca as pessoas, tá? Isso aqui é a questão de número 3, né? Se o amor machuca as pessoas, gente, o que eu poderia? Lembra assim, ó, eu poderia fazer o seguinte, isso aqui é a negação de P e Q. Eu tenho isso de duas formas. Eu poderia negar a primeira, eu poderia negar a segunda, trocar o ou, o I pelo ou. Mas aí não tem nenhuma com o ou da forma que foi colocada. Então vamos partir para a segunda parte. Professor, como é que seria a segunda? A segunda parte da negação envolvendo ele. Como é que seria, professor? Eu poderia manter a primeira, certo? E negar a segunda, trocando o I pela condicional. Pode ser assim também, tá? Se lembre-se que a gente tem pelo menos duas formas, né, de desenvolver isso aqui. Então vamos olhar aqui a letra C. Se o amor machuca as pessoas, manteve a primeira, consequentemente, isso quer dizer, então, o perdão não é fácil. Galera, a segunda parte, você vê aqui, ó, que ela deveria ter sido negada. Foi negada? Não. Ele deixou do mesmo jeito. O perdão não é fácil. Aqui diz também, ó, o perdão não é fácil. Beleza? Agora vamos lá na letra D, porque a letra B também foi retirada da jogada. Vamos olhar. Se o amor machuca as pessoas, consequentemente, ou seja, se então, o perdão é fácil. Galera, manteve-se a primeira, está aqui ok, mantida a primeira. Negamos a segunda, porque lá na frase original está o quê? O perdão não é fácil. Eu vou ter de colocar
O perdão é fácil, certo? Então eu neguei a segunda parte, mantive a primeira, troquei a conjunção, né, por condicional. Isso está 100% correto. Resposta letra D de Deus. Beleza, galera? Questãozinha tranquila, tranquila, tá? Espero que você tenha entendido aí para a gente não chegar na prova e dar aqueles vacilos, né? É importante você chegar na prova e matar a questão. Tranquilo? Galera, questão de número 4. A questão de número 4 diz exatamente o seguinte, tá? É correto o que se afirma na alternativa que apresenta a negação da proposição composta. Gente, a proposição composta é exatamente essa coisinha aqui, ó. Certo? Tá aqui toda de vermelho, até coloquei uma linha azul embaixo para você verificar com mais detalhe, né? Mateus comprou um carro, certo? E alugou uma moto 500 cilindradas. Tranquilo? Gente, letra A. Mateus comprou um carro de cor vermelha. Ele negou alguma coisa? Não. Então, letra A, posso tirar. Não tem nada a ver. Marcar a letra A. Mateus não comprou o carro. Tudo bem, neguei a primeira frase. Mas eu continuei com o mesmo I. E não pode, eu tenho que trocar o I pelo U. Então, a letra B também fica fora da jogada. Letra C. Se Mateus comprou um carro de cor vermelha, então não alugou uma moto 500 cilindradas. Galera, se você olhar essa aqui, ela já se encaixa lá naquela segunda, né? Mantém a primeira, nega a segunda, troca o I pela condicional. Então, galera, vamos ver se aconteceu isso. Ele manteve a primeira? Se Mateus comprou um carro de cor vermelha, está aí mantida a primeira. Então, não alugou uma moto 500 cilindradas, certo? A segunda parte foi alterada, foi eu mantive a primeira, negamos a segunda, trocamos quem, professor? Trocamos o E pela condicional. Isso está certo, tio? Com certeza. Beleza? Com certeza, 100% letra C. Professor, vamos olhar o erro da letra D? Mateus não comprou um carro de cor vermelha e pode continuar com I, galera? Não. Então, falso também. Beleza? Vamos olhar a letra D. Mateus não comprou um carro. Neguei a primeira parte. Ou alugou uma moto de segunda cilindrada. Professor, a primeira parte está certa. Ele negou, trocou o I pelo ou, mas a segunda parte aqui, ó, alugou uma moto cilindrada, ele deveria ter negado. E ele não negou. Tranquilo, pessoal? Então a resposta aí, letra C. Beleza? Questão de número 5, meus jovens. Questão de número 5. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase, o candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Ó, de novo, o erro. Beleza? Isso aí é uma conjunção. Tá? Pode ser descrita como ele quer a negação, né, dessa frase. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que negar a primeira frase. O candidato não chegou atrasado. Até aí está tudo certo. Negou a primeira frase. E conseguiu fazer a prova. Negou a segunda. Mas aqui, ele não alterou. Isso aqui deveria ser o quê, professor? Um ou. Por isso que essa aqui está errada, por causa que ele continuou com o mesmo conectivo. Tranquilo? Vamos para a letra B. O candidato chegou atrasado. Já começou errado. Por que ele deveria negar? Certo? A segunda parte ele negou, trocou o I pelo ou, mas a primeira parte, né, o candidato chegou atrasado, ele não negou. Ele deixou da mesma forma. Letra C. O candidato chegou atrasado, já começou errado de novo, que ele deveria negar essa frase. Conseguiu fazer a prova, até que ele trabalhou tudo direitinho aqui. Mas a primeira frase ele não negou. Isso aqui está certo, trocou pelo ou, trocou, mas na primeira frase, infelizmente, ele não negou. Certo? Letra D. O candidato não chegou atrasado. Negou a primeira parte? Tranquilo. Não conseguiu fazer a prova. Gente, a segunda parte aqui ele não negou. Ele deixou do mesmo jeito que estava lá. Professor, mas tal não. Mas lá em cima também é não. Pode olhar. Ó, não conseguiu fazer a prova. Então, ele tem que tirar esse não daí e dizer o seguinte. A negação disso aí é dizer que ele conseguiu fazer a prova. Então, a letra D, gente, também é errada. Beleza? Então sobrou para mim a letra E, mas eu preciso olhar se está tudo dentro dos padrões. Quais são os padrões? Se eu coloco assim, P,
não periquei. Qual seria isso aqui? Não nego a primeira, nego a segunda, troco o i pelo ou. Ou então eu colocaria assim, ó. Negação da conjunção mantém a primeira, certo? Nega a segunda, troca i por condicional. Então, vê se aconteceu isso. O candidato chegou atrasado. Mantive a primeira frase. A segunda diz que ele não conseguiu fazer a prova, que ele está dizendo que ele conseguiu. Então, ele negou a segunda parte. Então, ele manteve a primeira, negou a segunda, trocou o i, né? Por quem? Por condicional. Isso está corretíssimo, pessoal. Gabarito, olha só, letra E. Bem simplesinha a questão, deu para a gente entender facilmente. Eu acredito que você que está assistindo essa aula certamente entendeu tudo que eu falei aí, porque a gente fez passo a passo, nos mínimos detalhes. Beleza? Olha só, galera. Olha só você que está aí ligado nessa aula, participando, tentando detonar com matemática, raciocínio lógico, o RLM, né? Raciocínio lógico matemático, em especial a negação de proposições. Tá? Questão número 6. Diz o seguinte, ó. Assinale a opção que apresenta a negação da proposição. Qual é a negação, titio? A negação é a frase, professor, essa bem aqui, ó. Certo? A frase é essa. O candidato subestimou, 6, né? O candidato subestimou a inteligência dos adversários e não gostou do que viu. Então, ó, essa primeira parte aqui, gente, eu vou ter que negar, eu tenho que procurar uma frase que diz que onde o candidato não subestimou. Beleza? Tudo bem, tem 4 aí dizendo que não subestimou a inteligência dos adversários. E eu tenho que trocar isso aí por um ou. Então, o candidato não subestimou a inteligência dos adversários. Isso aqui está na letra D, galera. Letra D. Diz o seguinte, o candidato, né, não subestimou a inteligência dos adversários. Quer dizer o quê? Eu neguei a primeira parte, certo? Eu neguei a primeira parte. Tive a segunda. Vamos olhar. Não gostou do que viu. Não, não é a letra D. Infelizmente, não é a letra D. Vamos olhar. O candidato não subestimou a inteligência dos adversários. Então, aqui está negando. Não subestimou a inteligência dos adversários. Ou, beleza? Até aqui tudo bem. Mas eu acredito que aqui não deu certo ainda. Vamos voltar aqui e vamos dar uma lida nessa questão. Tranquilo? O candidato subestimou a inteligência dos adversários. Tranquilo? Então eu tenho que procurar uma, já que ele não tem aqui nada de condicional, então vamos fazer o seguinte. O candidato não subestimou a inteligência dos adversários ou gostou do que viu. Ah, galera, realmente a resposta é a letra D. Por quê, tio? Ó, a primeira frase ela foi todinha, né, mantida. Ela foi mantida, não, ela foi negada. Neguei a primeira, neguei a segunda. Eu tinha até me equivocado aqui, porque eu li aqui o contrário, mas é que ele gostou do que viu. E lá diz que ele não gostou, então eu estou negando. Trocamos o I pelo O, ó. Certinho, galera. Tudo tranquilozinho, beleza? Então, nossa respostazinha aí, ó, letra D, né, de Deus. Beleza, galera? Questão 7. Considere a seguinte sentença. Olha a sentença que eu tenho aqui, professor. Qual é essa sentença? Vamos escrever aqui. Está aí a sentença. X é igual a A e Y é igual a B. Ele diz que a negação, galera, onde é que eu estou negando? O X tem que ser diferente de A. Tem que ser uma dessas três aqui, ó. O X está diferente de A, porque aqui não tem nada a ver, certo? Essa aqui também não tem nada a ver. Eu vou olhar para essa outra aqui, ó. O X é diferente de A. Está negando que é igual. O contrário é ser o quê? Diferente, certo? O contrário é ser diferente. O X é diferente de A, o Y é diferente de B. Vamos trocar isso aqui por quem? Por O. Então, essa resposta, galera, da sétima questão está bem aqui, ó, na letra C de céu. Beleza? Neguei a primeira parte, onde era igual ficou diferente. A segunda parte neguei, estava Y igual a B, ficou Y diferente de B. Certo?
Trocamos o I pelo O. Então, bateu aí a respostazinha letra C. Beleza, galera? Galera, questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte: a negação da proposição João é agente de combate a endemias e Lucas é médico. Beleza? Galera, olhando para cá, se você observar, eu tenho que encontrar uma frase que diz que Lucas não é agente de combate. Lá na letra eu estou vendo isso, ó, Lucas não é agente de combate a endemias. Tranquilo. Lucas não é médico. Neguei a primeira parte, neguei a segunda. Então, indiscutivelmente, nossa resposta aí, ó, letra E. Beleza? Simples pra caramba essa questão. Conseguimos resolver a questão sem nenhum BO. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Questão de número... nós fizemos agora há pouco a questão de número... deixa eu ver aqui, a questão de número 7, não foi? Questão de número 7. Estava numerado com 8. Não tem problema não. Vou só voltar aqui para ver o que a gente fez aqui. Ó. Essa aqui era 7, 8. Aqui continua. Deixa 8 também, não tem problema não. É bom porque é uma questão a mais. Certo? A negação da proposição, João é agente de combate a endemias. É a mesma questão. Certo? É a mesma questão. Só está repetida. Resposta aí, letra E. De boa. Não tem problema não. Deixa assim mesmo. Ok? Galera, vamos continuar. Questão de número 9. A negação da proposição Pedro é motorista de aplicativo e Maria não é médica em Bagé. Certo? Questão número 9. O que eu vou dizer aqui? Pedro é motorista de aplicativo e Maria, certo, não é médica em Bagé. Letra A. Pedro e Maria não são médicos em Bagé. Quando ele colocou I, certo? Já começou errando, porque aqui deveria ter sido trocado pelo O. Então, essa é a resposta, letra A, e é totalmente fora. Beleza? Vamos olhar a letra B. Pedro e Maria não são motoristas de aplicativo em Bagé. Mais uma vez errado, deveria estar dizendo que os dois. Eu neguei as duas ao mesmo tempo e mantive o I. Não pode manter o I. Tem que trocar o I pelo O. Pedro não é motorista de aplicativo, tá certo. Mas bem que ele continuou mantendo o I. Pode? Claro que não pode. Tem que ser trocado pelo O. Ok? Letra D. Se Maria não é médica, então Paulo não é motorista de aplicativo. O que aconteceu aqui, galera? Ele fez o seguinte, ó. Qual seria o normal de eu fazer bem aqui nessa questão? Olha só. Seria fazer o seguinte, manter a primeira... certo? E negar a segunda parte. Então eu fiz assim, ó. Pedro, certo? Pedro é motorista de aplicativo e Maria não é médica. Eu posso simplesmente escrever: se Pedro é motorista de aplicativo, então Maria não é médica em Bagé, certo? Deixa eu só retomar isso aqui para a gente entender melhor. Como é que faria isso no normal? Eu faria assim. Se Pedro é motorista de aplicativo, então Maria não é médica em Bagé, eu tenho que colocar que Maria seria médica em Bagé. Mas olhando aí para baixo, você não encontra nenhuma opção dessa. Aí você diz assim, meu Deus, eu errei. Não, você não errou não. O que está faltando é você simplesmente usar aquelas equivalências da condicional. Tá? Vou colocar assim, ó. Equivalências de quem, professor? Da condicional. O que eu faço nessas equivalências? Gente, essas equivalências eu posso escrever de dois jeitos. Como é que seria então, professor? Gente, eu posso escrever assim. P, se é então M, eu poderia escrever da seguinte forma. Troca de lugar, né? Troca de lugar e nega todo mundo. Beleza? Troca de lugar e troca todo mundo. Troca os sinais de todo mundo. Então, tipo assim, ó, se P, então M, é a mesma coisa que dizer não é, se não M, então não P. Certo? Simples demais, que é uma das equivalências da condicional. Então, o que eu posso fazer com isso aqui, professor? Para resolver a questão. Eu posso dizer o seguinte, eu troco de lugar não M, não P, e mantenho a condicional.
agora sim eu acho que eu consigo achar o resultado. Vamos lá. Se Maria não é médica, deu certo até agora, então Paulo não é motorista de aplicativos. Beleza? Respostazinha, ó, letra D de Deus. Você tem que tomar muito cuidado, porque você chega numa questão dessa aqui, normalmente você vai achar assim, ó. Vixe, cara, essa questão aqui, ela tá errada. Eu vou já ligar para o professor aí para a gente entrar com recurso. Que recurso? A questão tá certa. Falta só você entender isso aí, ó. Então vamos lá. Eu poderia muito bem pegar a frase, tá? Pegar a frase e dizer assim, ó. Pedro, porque eu posso negar da seguinte forma. Lembra lá que eu tenho assim, ó. Vamos colocar aqui de novo, só para a gente retomar. Pedro, acho que eu tenho um pincelzinho errado aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, galera. Ó, vamos voltar lá no início. A negação de P e Q poderia ser vista de duas formas. Como é que seria? Nega a primeira, nega a segunda, troca o I pelo O. Mas posso fazer assim também, ó. Manter a primeira e negar a segunda, certo? E negar a segunda. Deixa eu só retomar aqui, ficou bagunçado aqui. Pronto. E negar a segunda. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a frase aqui, tá? Se Pedro é motorista, eu mantive a frase, certo? E a segunda frase disse que ela não é médica. Eu coloquei que ela é médica. Ok, o que eu fiz? Eu simplesmente neguei a segunda parte. Aí eu olho para as opções e não tem nenhuma com isso. Isso significa o quê? Que você precisa ter um conhecimentozinho das equivalências da condicional para não errar a questão. Você precisa fazer o seguinte, ó. Você precisa trocar de ordem. Citar. Se P, então, Q é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que escrever não P para frente e o não N traz para cá. Troca de posição e nega todo mundo. E aí sai o gabarito, que foi a nossa letra D de Deus. Tranquilinho, galera? Espero que você tenha entendido essa primeira parte aí. Continuando aí, galera, nós temos agora nada mais que a negação, certo? A negação de uma disjunção inclusiva. São duas, né? Temos a inclusiva e a exclusiva. E agora vamos dar aquela moralzinha para a negação de uma disjunção inclusiva. Bem simplesinha essa, só tem um jeito de fazer, certo? E é exatamente em cima desse jeitinho que a gente vai trabalhar. Beleza? Então seria basicamente o seguinte, ó. Negação de uma disjunção inclusiva. O que eu faço? Nega-se a primeira, nega-se a segunda, troca ou por ele. Bem simples, galera. Não tem muito segredo. Galera, lembrando que essa disjunçãozinha aqui, ó, não esquece disso. Ela é comutativa. Isso quer dizer o quê? Que tanto faz eu trocar a ordem. Posso colocar se P, se não P e Q. Não, se não P e não Q, é a mesma coisa que eu escrevesse o seguinte, ó. Não Q e não P. Não altera nada. Beleza? Ficou entendido aí, galera? Tranquilinho, ó. São duas frases, tá? Quero negar a disjunção inclusiva. Eu coloco o seguinte, ó. Presta bem atenção. Nego a primeira, eu nego a segunda e vou trocar quem? O I, o ou pelo I. Só isso, troca o ou pelo I. Ok? Vamos lá desenvolver a primeira questão já envolvendo essa parte do ou, né? Agora vamos dar uma moralzinha pro ou. Olha só, já tem aqui a primeira frase, ó. Primeiro exercício. A negação lógica das sentenças, Lúcia é médica ou Paty é veterinária. O que eu vou fazer aqui, professor? Vamos repetir até enjoar. Negação do ou. Negação de quem? Esse ou, qual é o nome dele, gente? Disjunção inclusiva. Nega-se a primeira, nega a segunda. Troca ou por ele. Pronto, tá feito aí. Então vamos olhar ali, ó. Eu tenho que procurar as frases onde diz que Lúcia é médica, eu já posso eliminar, tá? Isso vem aqui, ó, Lúcia é médica. Lúcia é médica, eu posso também. Eu vou ficar com essas três aí, ó. Lúcia não é médica, certo? Todas três
foi negado a primeira frase. Lúcia não é médica, Lúcia não é médica, e aqui também Lúcia não é médica. Tranquilo? Agora vamos complementar, pessoal. A segunda parte tem que negar. Pati é veterinária. Tem que dizer que Pati não é veterinária. Vamos lá. Quais são as que tem que Pati não é veterinária? A letra A. Pati não é veterinária. Essa aqui eu já posso automaticamente. Essa última aqui, deixa eu me ver. Não, a primeira, né? A primeira eu já posso eliminar. Por quê, professor? Era para trocar o I pelo O, e aqui não trocou nada. Então eu já posso terminar com isso aqui. Certo? Então a segunda parte ela tem que ser trocada, né? Tem que trocar o O pelo I. A primeira foi trocada aqui na letra C, ó. Eu disse aqui na letra C, certo? Que Lúcia não é médica. Trocamos negamos, né? Pati não é veterinária. Também está correto. Pati não é veterinária. Trocamos, gente, o ou pelo i, trocamos. Então tá aí o nosso resultado. Gabaritozinho, galera, ó, está exatamente aqui, ó, na letra C de correto, de céu. Beleza, galera? Ó, repetindo, Lúcia é médica. Tem que colocar que Lúcia não é médica. Pati é veterinária. Eu vou dizer que ela não é veterinária e temos de trocar o ou pelo i. Então a resposta realmente é letra C. Beleza? Vamos para a questão número 2. Questão 2. Ivana gosta de jardinagem ou, novamente, Davi gosta de futebol. Eu tenho que dizer que Ivana não gosta. Essa aqui eu já posso eliminar. Está dizendo que ela gosta. Certo? Ivana não gosta de jardinagem. Aqui está ok. Certo? Aqui também está ok. Aqui eu já posso eliminar. Não. Calma aí. Essa aqui. Vamos lá. Essa aqui também diz que Ivana, né, não gosta de jardinagem. E aqui também Ivana não gosta de jardinagem. Nas 4 foi negada a primeira parte. Agora eu tenho que negar a segunda parte. Certo? E vou procurar. Essa aqui, por exemplo, não pode. Por quê, professor? Nem essa. Porque é o ou do mesmo jeito, eu tenho que trocar pelo i. Então a letra B foi anulada. A letra C também já ficou cancelada. Sobrando para mim apenas a letra D e a letra E. Beleza? Gente, vamos olhar. A primeira parte eu já vi que está certo. Davi gosta de futebol. Eu tenho que dizer que Davi não gosta de futebol. Trocamos o i, o ou pelo i, trocamos. E negamos a segunda frase. Portanto, o nosso gabarito aqui é a nossa letra D de Deus. Beleza? Número 3. A negação da proposição Jair não é médico ou Jair não é médico. Tem que dizer que Jair é médico. Ó, essa aqui deu certo. Jair é médico. Essa aqui eu já posso eliminar porque ele colocou lá do mesmo jeito. Não é médico, eu posso eliminar. Jair é médico. Essa daqui também, o início está correto. Vamos para o final agora. Eu tenho que procurar as que tem i, né? Então essa aqui que tem o, eu já posso eliminar. Não tem como fazer isso, né? Então vamos olhar a outra lá. Jair é médico. Foi trocado, porque está dizendo que Jair não é médico. Então, a negação dele vai ser que Jair é médico. Aí diz que Márcia é arquiteta. Tem que dizer que Márcia não é arquiteta. Trocamos o pelo i, trocamos. Professor, qual é o gabarito? Letra A. Questão bem simples, tá? Bem simples. Galera, vamos agora verificar a questão 4. Considerando a teoria lógica, analise a proposição abaixo. Maria é loira ou é Marina? Certo? Então, segundo as leis de Morgan, que são essas negações, assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Gente, ele disse aqui que Mariana é loira. Certo? Eu tenho que fazer o quê? Procurar a frase onde diz que ela não é loira. Então, essa daqui eu já posso detonar. Certo? Essa aqui, a letra E também eu posso eliminar. Aqui, vamos lá. Mariana é loira. Aqui está ok, até aqui. Aqui também está ok. E aqui também está ok, na primeira frase. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui é o ou. Esse ou eu tenho que trocar por quem? Por ele. A de cima já não pode ser. Essa de baixo aqui também não pode ser, porque não se nega ou com outro ou. Tem que ser com i. Então, sobrou aí, galera, para mim, a letra C. Tranquilo, pessoal?
Letra C. Ok? Vamos para mais uma questãozinha aqui, que é a questão de número 5. A negação lógica da proposição Sofia dançou ou Marcos sorriu, tá? Ou Marcos sorriu. Vamos lá, vamos começar por as que tiver dizendo que Sofia dançou, tipo a letra C, eu já posso detonar. Sofia não dançou, tá ok. Essa aqui também daria a primeira parte, tá ok. Sofia não dançou, essa última aqui eu já posso eliminar. Certo? Então eu estou entre a letra B e a letra B e letra D. Agora olha só, Marcos sorriu. Então não pode ser, porque não negou. Certo? A outra, Marcos não sorriu. Vamos ver o início lá. Sofia dançou. Sofia não dançou. Negamos a primeira parte. Marcos sorriu. Aqui, Marcos não sorriu. Negamos a segunda parte. Trocamos quem? O ou pelo e. Tá certo, professor? Tá. Gabarito, letra D. Beleza? Espero que você tenha entendido cada detalhe, passo a passo, que a gente fez nessa aula. Beleza? Negação de uma disjunção inclusiva. É aquele famoso ou, né, galera? Podemos até colocar assim, né? Ou. Bacana? Vamos lá, galera. Vamos ver se dá para a gente fazer a paradinha aqui funcionar, né? Então, uma das formas, eu vou até colocar assim, tá? Para a gente ir numerando. Eu posso dizer o seguinte, ó, se P, não P, se e somente se que. Isso aí é uma das formas de negar uma disjunção inclusiva. Também fazer a 3, já que o número é 2, porque é o seguinte, ó, essa terceira eu poderia fazer o seguinte, trocar, negar as duas partes e manter a bicondicional. Não P, não que, e deixar bem aqui a condicional, a bicondicional. Tranquilo? Professor, e nessas 5 aqui, como é que a gente vai fazer agora? Tá? Essas 5, galera, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever não P, nego só uma, manter a segunda parte e continuo com ou. Beleza? Posso fazer isso aqui na sétima parte, né, professor? Vamos lá, sétima parte. Vou colocar assim, sétima forma de escrever isso aqui. Tá? Pode ser também que eu mantenha a primeira, né, a segunda e continua com. Beleza? Pessoal, e agora como é que você vai fazer nessas outras que estão em branco aí? Porque são, na verdade, 8, né? 2, 4, 6 e 8. Você já ouviu falar naquela parte comutativa, né? Lembra que eu falei agora há pouco nessa parte da comutatividade? Beleza? Esse sinal aqui, esse conectivo se e somente se, ele admite isso aqui, galera. Se pegar e trocar, ó, colocar o que para cá, se e somente se. Da mesma forma, eu posso fazer com essa terceira. Eu só troco a posição. Não que, se e somente se, não que. E também, professor, admite comutativa? Admite. Coloca o que para cá, ou, e o não P lá para frente. Mesma coisa, eu posso fazer com essa aqui, ó. Eu vou trazer o não que para frente, repete o P e mantém aqui o ou, que é a comutatividade. Então, galera, nós temos nada mais que 5 formas, né, diferentes, 5 formas diferentes de verificar isso aí. Beleza? Vamos lá dar início aqui à primeira questão. Vamos ver se a gente consegue ver a primeira questão envolvendo esse tópico aí. Considere a sentença a seguir constituída de uma disjunção exclusiva. Galera, eu vou até circular aqui a frase que eu vou analisar para você ver bacana isso aqui, ó. Beleza? A negação dessa sentença pode ser dada corretamente por quem? Galera, como é que eu vou fazer a negação, certo? A negação do ou?
Vamos até escrever aqui embaixo mais uma vez, ó. Negação P ou que. Como é que faz isso, professor? Repete, troca a disjunção inclusiva, né? O ou por quem? O se e somente se. Toda vez que eu pensar em ou para negar, eu vou direto pensando logo no se e somente se. Beleza? Então vamos lá. Analisando a letra A. Se eu vou trabalhar de carro, então ele é o dentista. Gente, não se usa. Você viu que nas que eu usei lá, e nenhuma delas tinha o se então. Ó, o se está fora. Se eu vou trabalhar de novo também, não tem, é condicionado, tem que cancelar isso. Eu vou trabalhar de carro se somente se eu for ao dentista. Olha só, eu vou trabalhar de carro se somente se eu for ao dentista. Galera, eu mantive a primeira? Vou trabalhar de carro. Eu vou trabalhar de carro. Mantive a segunda, eu vou ao dentista. E vamos trocar, né? Trocamos quem? O ou pela condicional. Pela bicondicional. Então, o resultado aqui, indiscutivelmente, galera, letra C. Letra C. Vamos ver aqui o item 2, a questão de número 2. Considere a seguinte proposição. Vou circular de novo aqui, só para ficar bem bonitinho aqui para a gente analisar. Certinho? Pronto, tá aí. Ou eu estou cansado, ou eu vou dormir. Eu vou dormir se. Tudo que tiver se, eu já vou cancelando. Isso aqui não pode. Certo? A outra, se, vou cancelar também. Nada a ver. Eu não estou cansado, ou eu não vou dormir. Como é que eu faço aí? Eu tenho que trocar. Por quem, galera? Eu tenho que trocar pela bicondicional. Então, qual é a resposta que vai encaixar aqui? Ó? Letra E. Vou dormir, certo? Eu mantive a primeira. Se e somente se estou cansado. Letra, indiscutivelmente, letra E. Questãozinha bacana para a gente desenvolver. Bacana? Vamos ver essa outra. Vou logo circulando aqui a frase que a gente quer trabalhar. Para ficar um pouquinho mais bacana para nós. Certo? Ou eu, ou Flávio é funcionário público, ou é funcionário da empresa privada. Vamos lá. Letra A. O Flávio não é funcionário público ou não é funcionário da empresa. Aqui, beleza? Tá certo isso? Claro que não, né, galera? Vamos olhar agora a outra. Flávio é funcionário da empresa privada. Ó, mantive a primeira frase. Se e somente se, certo? Ele é funcionário público. Se e somente se. Mantive as duas, trocamos o ou por quem? Por si e somente se. Então, o gabarito aí, meus amigos, gabarito, letra B de bola. Tranquilo? Agora, professor, você olha assim e diz assim, mas isso aí não deu certo, professor. Porque Flávio é funcionário público, está lá depois, está falando da empresa privada. Galera, lembre-se que isso aqui ó, é comutativo. A ordem pode ser alterada, troca de lugar, troca a ordem. Por isso que deu certo aí a letra B. Bacana? Então, galera, continuando aí nossas questões, vamos lá para a questão de número 4. Certo? Questão de número 4. Considere a seguinte afirmação. Ou eu durmo, ou eu trabalho. Ou eu durmo, tudo, ou eu durmo, ou eu trabalho. Uma negação lógica para a afirmação apresentada é, galera, questão número 4. Durmo-se somente se trabalho. Mantive a primeira parte, mantive a segunda, trocamos, né? Trocamos, né? O ou por quem? Pela bicondicional. Então, gabarito, indiscutivelmente, letra E. Questãozinha bem simples. Tranquilo? Questão de número 5. Vamos olhar isso aqui. Questão de número 5. Então, ou meu irmão casa esse ano, ou terá um filho. Se, já vou eliminando isso aqui. Quando ele falou assim, se meu irmão, não tem nada a ver, isso aí é condicional. Ou meu irmão não casa, ele tem que manter, então isso aqui já foi errado.
certo? Vamos olhar outro. Ou meu irmão não casa, ou terá um filho. Ou seja, galera, se você olhar lá atrás, você vai ver que essa aqui é uma opção correta. Quando eu coloco assim, a negação do P ou o Q, não é só na bicondicional. Você viu a quantidade que eu coloquei lá. Beleza? Você viu a quantidade que eu coloquei lá. Eu posso negar essa primeira, manter a segunda, certo? E manter o ou. Assim também como eu poderia fazer da mesma forma aqui, ó. Eu poderia repetir a primeira, negar a segunda e manter o ou. Então, galera, a única opção que se encaixa aí é essa primeira, essa letra C. Ó. Ou meu irmão não casa, porque está dizendo que o irmão dele casa, negando, eu neguei aqui, ó. Está exatamente aqui, ó. Certo? Tá exatamente aqui. Negamos a primeira, certo? Mantemos a segunda e continuamos com o ou duas vezes. Ou. Beleza? Então a resposta aí, galera, a letra C, C de C. Tranquilo? Negação de uma condicional. Galera, a negação de uma condicional, bem simples, só tem um jeito mesmo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? A negação da condicional. Tem até assim, a regra do mané. O que é isso, professor? Essa tal dessa regra do mané. Como é que eu vejo isso? Bem simplesinho, galera. Você vai manter a primeira, você vai negar a segunda e vai trocar a condicional por quem? Por ele. É aquela velha regra do marido safado. Mantém a primeira e nega que tem a segunda. Beleza? Então tá aí, galera. Negação de uma condicional é exatamente a regrinha do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Vamos fazer exercícios para praticar isso. Exercício já de concurso, né? Claro, né? Questão 1. Ação da proposição se Enzo é gigante, então Valentina é vigorosa. Vamos colocar assim, o Enzo é gigante, então a Valentina é vigorosa. Galera, eu quero negar isso. O que eu tenho que fazer? Eu vou manter a primeira, deixa eu só apagar aqui o que eu risquei aqui, tá? Eu vou manter a primeira e vou negar a segunda. Com isso, galera, o que eu estou dizendo com isso aqui? Ó? Que eu estou exatamente dizendo que o Enzo é gigante. Então, ó, quando eu falo que Enzo não é gigante, já posso esquecer isso. Tá? Enzo é gigante e Valentina não é vigorosa. Ou seja, a primeira foi mantida, tá aqui, ó, Enzo é gigante, e Valentina não é vigorosa. Neguei a segunda parte de acordo com a regrinha aqui, ó. Meu resultado vai ser, meus amores, ó, letra E. Tranquilo? Bem tranquila a questão, né? Questão de número 2. Diz o seguinte, a questão número 2. Considere a proposição. O titio vai circular logo aqui a proposição, certo? Vamos circular a proposição para a gente trabalhar com ela bem bonitinho. Diz o seguinte, se João estuda muito, vamos colocar assim, ó, João estuda muito, então ficará aprovado no concurso. Ele quer o que daqui, professor? Ele quer que eu faça a negação dessa proposição. Então, beleza. O que eu faço? Eu vou manter a primeira, vou negar a segunda, trocar a condicional por ele. Pronto, galera. Está aqui o nosso resultado. Isso quer dizer o quê? Que João estuda muito. Então, onde disser que João não estuda, eu já cancelo. Ó, esse aqui cancela, essa letra C também eu já posso eliminar. João estuda muito, o ou não pode. Então já cancela aqui. Sobrou quem, professor? Sobrou letra A. Beleza? Mas vamos analisar para ver se está certo. Manteve a primeira. Não ficará aprovado. Aqui fez o quê? Fez foi negar. Certo? Então manteve a primeira e negou a segunda. Gabarito, letra A, de aí, homenagem para mim mesmo. Tranquilo, galera? Questão 2, bem simplesinha, né? Não teve muito BO para a gente, foi uma questão simples. Vamos olhar a questão de número 3, que diz exatamente o seguinte. Se estamos em fevereiro, vamos colocar assim, fevereiro, estamos em fevereiro, então eu pago IPVA. Vamos colocar assim, IPVA.
Beleza? Quero negar isso. Como é que eu vou negar isso, professor? Eu vou manter o F, o IPVA. Eu vou fazer o que com ele, professor? Vou negar. E essa condicional eu vou trocar por quem? Por ele. Facinho, 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 galera. Então, observa só. O que é real aqui, o que é certo? Estamos em fevereiro. As que diz que não estamos em fevereiro, eu já posso eliminar. Isso aqui não posso marcar ela. Certo? Não estamos em fevereiro. Vamos cancelar. Porque eu tenho que manter a primeira. Certinho? Então, vamos lá. Não estamos em fevereiro. Olha o tanto que eu já pude eliminar aí. Sobrou a letra A e sobrou a letra C. Galera, qual que vai ser o resultado? Estamos em fevereiro, tá certo aqui, e que é esse rapazinho aqui, ó, também tá certo. Não paga o IPVA, também tá certo. Resposta, letra A de Ari. Beleza? Questão 3, bem simplesinha mesmo, a questão deu para fazer com maior facilidade. Questão número 4 diz o seguinte: considere a seguinte proposição. Se amanhã é feriado, então, se amanhã for feriado, deixa eu apagar aqui, ficou muito feio aqui o meu desenho aqui, vou refazer, tá? Foi pior agora, galera. Deixa quieto aí. Eu vou só riscar embaixo. Pronto. Não estou conseguindo. Se amanhã for feriado, então vamos colocar assim, feriado. Então, o que vai acontecer? Ricardo não irá trabalhar. Ele quer a negação disso aqui. Negação da condicional é a regra do Mané. Mantém a primeira, nego a segunda, troca a condicional por ele. Professor, você colocou foi R? Claro, lá estava no R. A negação dele vai ser exatamente isso aí. Ó. Então vamos lá. É feriado? Sim, amanhã é feriado. Onde tem dizendo que não é feriado, você já pode tirar. Ou essa aqui também pode tirar. Já diminuiu para você. Tá vendo? Amanhã é feriado e aqui está U. Então essa aqui eu já posso eliminar. Resposta, letra A. Amanhã é feriado. Tranquilo? Por quê? Eu mantenho a primeira, a segunda está dizendo que não irá trabalhar. Ele tem que fazer o quê? O Ricardo terá que trabalhar. Então tá certo. Resposta, letra A. Beleza? Bem simplesinho aí, galera. Deu para a gente fazer a questão facilmente. Questão 5. Vamos ver o que nós temos na questão 5. Eu vou destacar aqui para nós. Se hoje tem jogo do Brasil, então o que vai acontecer, professor? Não terá expediente de trabalho, não terá trabalho. Certo? Eu quero a negação disso. Professor, qual que seria a negação disso? Mantém a primeira, nega a segunda, tá? Não ter. A negação vai ser o ter. Troca condicional por quem? Por ele. Esse é o resultado. Beleza? Esse é o resultado. Vamos lá? Então, questão número 5, lendo aqui, ó. Se hoje não tem... Gente, se começou com se, a resposta aqui não tem nada a ver com se, então eu já posso excluir, tá? Então, vamos olhar para que resposta ficou mais viável aí. Vamos começar de baixo. Hoje tem jogo do Brasil na Copa do Mundo. Mantive a primeira na Copa, né? Tudo bem, deu certo. Trocamos a condicional por ele, tá certo. Hoje terá expediente de trabalho. Lá está dizendo que não terá expediente de trabalho. E aqui tem a resposta, não é exatamente essa parte de baixo aqui, galera. Então eu já posso marcar o meu gabarito em si, nem ler as outras. Indiscutivelmente eu já posso dizer que o gabarito aí é a letra E. Beleza? Gabaritozinho, pessoal, letra E. Ok? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Negação de uma bicondicional. Negação de uma bicondicional. Tá até aqui porque eu borrei aqui, mas o sinal é esse aqui, ó, tá? Se por acaso você tiver dúvida, o sinalzinho do meio é exatamente esse aí, ó. Beleza? Então, olha só, como é que eu poderia trabalhar isso aqui? Gente, a bicondicional, quando se trata de negação, diretamente você já vai logo olhando o seguinte, ó. Você já vem aqui, ó, se P,
Então, P, repete o Q, troca condicional por ou. Beleza? Você pode fazer assim também, ó. Não P, certo? Se e somente se. Q. Tranquilo? Eu posso fazer assim também. P, se e somente se, não Q. Posso fazer isso aí também. Beleza, galera? Agora, preste atenção em alguns detalhes aqui, porque são de extrema importância. Gente, esse aqui eu poderia inverter a ordem e colocar assim, ó, não que, se e somente se P, posso porque isso aí é a comutatividade. Assim como essa aqui, ó, eu poderia escrever assim, o que para cá, certo? E escrever aqui, ó, não P. Da mesma forma, eu poderia colocar isso aqui, ó, certo? Eu poderia escrever bem aqui em cima a seguinte situação, ó, se Q ou P. Assim como esse bem aqui também admite a mesma coisa. Aqui embaixo, né? Então, tá aí as formas que você tem para trabalhar, para você raciocinar sobre a negação de uma bicondicional. Tranquilo? Negação de uma bicondicional. Galera, questão 1. Eu passeio de bicicleta se somente se, né? Você pode ver que eu tenho aqui, ó, se somente se, é domingo. Tá? É domingo. O que eu tenho que fazer aí, professor? Eu tenho simplesmente ficar ligado num detalhe agora, tá? Vamos lá. Eu passeio de bicicleta se somente se é domingo. Galera, vamos ler a letra A. Ou eu passeio de bicicleta ou é domingo. Tá certo isso? 100%, galera. 100% certo. Tá? Se somente assim, vai ser ou mantendo, né? Você pode ver que eu mantive a primeira parte, mantive a segunda, trocamos o se somente se por ou. Questão número 2, professor. Questão número 2. Faço inscrição em um concurso se e somente se tenho tempo para estudar. Faço inscrição em um concurso ou tenho tempo para estudar? Nada a ver. Letra B. Ou eu faço inscrição em um concurso, mantive do mesmo jeito, ou eu tenho tempo para estudar. Galera, respostazinha aí, ó. Letra B de bola. Bem simplesinha a questão. Basta manter as partes, trocar o se somente se por ou. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. Questão número 3. Estou feliz se e somente se, né? Se e somente se você é feliz. Então vamos ver o que eu posso fazer aqui. Letra A, não posso colocar o mesmo se e somente se, né? Vamos mexendo aqui a letra B. Se eu não sou o se, não tem nada a ver. Já posso eliminando, né? Eliminando também a letra A. Certo? Vamos olhar a letra C. Se você não é feliz, se não tem nada a ver. Não tem si para nós. Sou feliz e também não tem i, então sobrou a letra E. Trocamos quem? Primeiramente, vamos manter as partes. Eu sou feliz? Tranquilo. Você é feliz? Tranquilo. Trocamos quem? A bicondicional por ou. Facinho mesmo a questão, tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 4, né? Questão de número 4. A negação da proposição o adolescente vai ao centro socioeducativo se e somente se for infrator. Ele quer a negação disso. Galera, olhando aqui, ó, um adolescente não vai a um centro socioeducativo se e somente se. Nada a ver, tá errado. Se um adolescente é infrator, então vai a um centro socioeducativo. Também não. Gente, eu tenho que trocar, certo? A bicondicional por ou. Aqui tem ou, aqui tem ou. Manteve-se as partes, um adolescente vai a um centro socioeducativo. Manteve-se. Ele era infrator. Sim. Então, mantive as partes, trocamos, né? Bicondicional por ou. Então, a resposta, galera, letra C. Tranquilo? Espero que você tenha entendido aí, esteja entendendo essa sequência de questões que a gente está fazendo, baseado na teoria que a gente viu agora há pouco. Questão número 5. São Leopoldo é uma cidade gaúcha, se e somente se é uma cidade de colonização alemã. Primeira coisa, vamos procurar se a gente encontra esse gabarito aí bem na letra A. Ou, já tem duas vezes, tá? Então já vamos ficar antenado aqui. A primeira parte se manteve?
Sim. Leopoldo é uma cidade gaúcha. Segunda parte. É uma cidade da colonização alemã. Tranquilo. Então, galera, eu já posso marcar isso aí. Letra A, certo? Como alternativa correta. Questãozinha bem simplesinha. Negação de uma bicondicional. Mantém-se as partes e troca-se o quê? A bicondicional por o. Ok, galera? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Considere a seguinte afirmação. Anderson é analista programador se e somente se Débora é analista de software. Questão, letra A. Vamos analisar a letra A. Anderson não é analista programador se e somente se. Errado. Gente, eu acho que isso aí vai estar onde, professor? Vai estar onde essa questão? Lá na letra E. Certo? Se Débora não é analista, de software, então Anderson, não deu certo não. Vamos procurar outra opção. Ou Anderson é analista programador, ou Anderson é analista programador, já tem o aqui, ó. Eu tenho que fazer essa troca, né? Anderson é analista programador, lá também está ok, manteve a primeira parte. A segunda diz que Débora é analista de software. Então, o gabarito é a letra B, galera. B de bola, B de bom para acertar. Ok, galera? Tranquilo, né? Mais um tópico aí trabalhado aí para você entender essa parte de negação de proposições. Galera, agora falando da negação de quantificadores. Coloquei assim, o todo, né? Eu quero a negação do todo. Colocamos assim, epa, o que seria isso, professor? Epa, não, calma. O que seria a negação do todo? Existe, tá? Vamos colocar assim, existe pelo menos existe algum que não é. Aí continua a frase. Existe alguém, existe algum que não é assim, que não faz parte do todo. Aqui é o pelo menos um não. E aqui algum não. Continua a frase, tá? Você tem que ficar ligado, ó, eu tenho não, é para negar. E eu tenho o não aqui do algum também para negar. Tá vendo? Então, galera, vamos para essa outra parte. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu até coloquei aqui um exemplo. Todo homem é fiel. Certo? Todo homem é fiel. Então, eu vou dizer o seguinte aqui agora. Ó. Existe homem que, com a partícula, tá? Que não, vou colocar bonitinho aqui, ficou meio feio, tá? Que não é fiel. Beleza? Vejam que eu estou colocando aqui em destaque para você. Ó. O é de existe. Homem que, olha a partículazinha aqui e o não, sempre juntos. Ó. Tá? Existe homem que não é fiel. Tranquilo? Professor, vamos colocar aqui. Pelo menos, algum homem, algum homem não é fiel. Certo? Existe pelo menos um homem estranho aqui. Vamos colocar assim, ó. Pelo menos um homem não é fiel agora, correto? Algum homem, algum homem, algum homem não é fiel. Você pode observar que está sempre junto a palavra não para poder negar. Certo? Então, quando você pensar no todo, a negação não pode ser de três formas. Existe um homem que não é fiel? Pelo menos um homem não é fiel.
Algum homem não é fiel. Galera, essas três, professor, qual delas pode vir na prova? Gente, qualquer um. Professor, corre o risco de vir as três ao mesmo tempo, ou duas delas? Também não. Porque se o cara colocar duas delas com essa mesma conotação aí, a questão será anulada pelo fato de que tem duas respostas com o mesmo teor. Tranquilo, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu espero que você baixe o PDF aí, resolva as questões, tá? Tem um PDF aí junto, tá? Com essa aula, você pega aí esse PDF na descrição do vídeo e detone, cara, estude para detonar raciocínio lógico. Beleza? Raciocínio lógico não é bicho de sete cabeças, dá para você aprender. Beleza, galera? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos vocês. Bacana?